vou iniciar fazendo a base da blusa, que é o decote. 1, 2, 3, vou fazer 70 correntinhas. Tenho 70 correntinhas, vou esticar aqui para não dobrar, para ficar retinho aqui. Agora sim, eu venho e fecho aqui no primeiro ponto. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu formo esta argola de pontos. Agora, 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. 1, 2 correntinhas, entro aqui no mesmo ponto, 2 correntinhas de separação, entro aqui no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Então, aqui eu tenho um lequinho de um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou iniciar aqui entrando em cada ponto, correntinha, e eu vou fazer 11 pontos. 1, 2, farei 11 pontos. 11 pontos, não conto, né, o ponto do lequinho, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui eu separo a parte do ombro. Agora, eu venho no próximo ponto e faço outro leque. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, um leque. Então, os leques, eles separam as partes da nossa blusa. Agora, eu começo a fazer aqui ponto sobre ponto, vou fazer 22 pontos. Estes 22 pontos serão a frente da blusa. Então, eu faço aqui 22 pontos, um ponto em cada correntinha. Tenho, então, 22 pontos. Não conto o ponto do leque, então, eu não conto esse ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Agora, nós vamos para o leque novamente, para separar uma parte da outra. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas e mais um ponto alto. Desse jeito. Agora, nós vamos fazer o outro ombro. Então, são 11 pontos. Um ponto em cada correntinha. 1, 2, 11 pontos. 11 pontos, outro ombro. Agora, a gente vai fazer a separação. Entro aqui, um ponto alto, 1, 2 correntinhas, e no mesmo ponto, um ponto alto. Faço outro leque aqui. Agora, eu vou fazer a parte das costas, né? Então, eu vou entrar aqui de ponto em ponto e vou fazer 22 pontos. Entro de um em um e faço 22 pontos. Fiz 22 pontos, venho aqui no início, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo, finalizando aqui a base da nossa blusa, né? Ela é top down, ela começa de cima para baixo. Então, eu tenho aqui a frente, as costas e os ombros. É a base para a blusa adulto.
Agora é o momento que você vai experimentar, vai passar pela cabeça e vai verificar aí se tá certinho ou se tá apertado. Se você achar que está apertado, você vai aumentar um ponto de cada lado. Então, vai desmanchar, ao invés de 70 pontos, você vai fazer 74. Então, você fará a divisão dos leques. Aqui, ao invés de 11, você vai pôr 12. Ao invés de 22, 23. E assim você aumenta um ponto de cada lado. Vamos dar continuidade. Então, aqui a blusa ela vai começar a descer aqui do pescoço para baixo. A cada carreira terá aumento. Então, eu venho aqui dentro do leque, faço um ponto baixíssimo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Entro aqui, mais um ponto alto. 1, 2 correntinhas. Entro novamente, 1, 2 pontos altos. Então, a partir de agora, dentro do leque, eu farei outro leque. Só que com 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Agora, eu vou começar a fazer ponto sobre ponto. Entro aqui no ponto, um ponto. Entro no próximo, um ponto. E eu vou fazer ponto sobre ponto até eu chegar no próximo leque. Fiz ponto sobre ponto. Cheguei no leque. No leque, nos leques é o momento em que eu faço os aumentos, que são os 2 pontos dentro do leque, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos aqui dentro. 1, 2. Então, é desta forma que a minha blusa vai aumentando. E o mesmo processo, ponto sobre ponto, até eu chegar no próximo leque. Fiz ponto sobre ponto. Cheguei no leque. 2 pontos. 1, 2, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos. Então, o processo vai se repetindo. Nós fazemos a mesma coisa no leque e ponto sobre ponto. É um processo repetitivo. Vamos lá, fazer ponto sobre ponto até o final. Ponto sobre ponto, cheguei no leque, repito o processo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 1 e 2. E agora eu vou repetir o processo ponto sobre ponto. Primeiro ponto tá aqui. Segundo, e vou assim até o final. Fiz até o final. O último ponto é em cima aqui das correntinhas, que equivale a um ponto alto. Venho aqui em cima do primeiro ponto aqui, tem 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro. E fecho com um ponto baixíssimo. Eu gosto sempre de pegar pela laçada de baixo, ó, fica mais preso. E fecho aqui a primeira carreira. Então, olha, ela começa a abrir, né, com os aumentos dos pontos, de cima para baixo, ela começa a abrir. Então, nós vamos repetir o processo de carreira a carreira. Agora,
venho para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, e eu inicio a carreira aqui, fazendo um ponto baixíssimo dentro do leque. Eu vou iniciar as minhas carreiras sempre dentro do leque. 1, 2, 3, equivale a um ponto alto, faço outro ponto alto, como eu já venho fazendo, né? A gente vai repetindo aí o processo, carreira a carreira. 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui. Exatamente da mesma forma como eu fiz na carreira anterior. Exatamente igual. E exatamente igual também a carreira anterior. Quando não for leque, eu entro de ponto em ponto e eu faço ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou fazer da mesma forma, no mesmo processo, por toda a volta. Em cada leque, eu faço outro leque, e aonde for ponto alto, eu faço ponto alto. Vamos fazer este processo por toda a carreira. Cheguei no final da carreira, e eu tenho aqui meus 2 últimos pontos. Então, eu entro aqui em um, onde eu tenho ponto baixíssimo. Faço aqui o penúltimo ponto. E agora, o último ponto. Entro aqui no meio do ponto baixíssimo. Um pouco apertado, mas a gente consegue entrar aqui, né? Por causa do ponto baixíssimo, fica um pouquinho apertado, ó, mas fica direitinho. 1, 2, 3, entro aqui na terceira correntinha. Eu gosto de pegar pelo fio de baixo da correntinha aqui, para dar mais firmeza aqui na hora que a gente fecha. E assim eu encerro a terceira carreira. Então, eu vou aumentando, a cada carreira, vai aumentando aqui a largura da minha peça. Então, eu já tenho 3 carreiras, eu vou fazer um total de 11 carreiras. No mesmíssimo sistema que a gente vem fazendo. Aqui, no leque, a gente faz 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos dentro do leque, e aonde houver ponto, ponto sobre ponto. Então, eu farei 11 carreiras, desta forma, no mesmo sistema. Vamos lá. Fiz as 11 carreiras. Cada carreira vai aumentando aqui a largura e o número de pontos, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Que forma aqui o peito da blusa. De cima para baixo. Então, eu finalizei aqui a carreira. Fechei com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto. Ponto baixíssimo também. Entro aqui no meio, ponto baixíssimo. Desse jeito. Agora, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Eu vou pular toda esta parte aqui, que é a parte da manga. Que até então, aqui a parte menor era o ombro. Então, esta parte inteira aqui, eu pulo. E vou direto para o próximo leque. Entro aqui no leque e faço um ponto alto. Ponto alto em um leque, ponto alto no outro leque. Então, eu separo aqui a parte da manga. Deixo separado. Agora, na parte maior, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou entrar em cada ponto e vou fazer um ponto alto até o final. Então, por toda esta parte aqui, eu vou fazer ponto alto até chegar no próximo leque. Fiz aqui ponto sobre ponto até o final.
Cheguei aqui no último ponto, fiz o último ponto. Agora, eu vou entrar aqui no leque em ponto alto. Vou pular toda esta outra parte da manga. Toda a parte da manga aqui eu vou pular. Venho direto para o próximo leque, entro aqui. E faço um ponto alto. Então, aqui novamente eu separo o pedaço da manga. E a parte maior, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final. Entro aqui, começo a fazer em cada ponto um ponto, até o final. Fiz ponto sobre ponto até o último ponto, cheguei aqui no último ponto. Vou contar aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Então, aqui, eu fiquei com a separação das mangas, né? Aqui e aqui. Então, agora é o momento de você colocar, experimentar a peça, para ver se está do tamanho que você deseja. Esse é um tamanho M, né? Mas, se você experimentar e achar que tá muito larga, desmancha a carreira. Esta carreira, ela já começa aqui a pertencer ao corpo da blusa, né? Agora, a gente vai começar a descer aqui de forma circular, o comprimento da blusa. Então, se você achou que ficou largo, você desmancha essa carreira e uma desta carreira aqui do peito, ela vai ficar menor. Se você acha que tá apertado, você desmancha essa carreira e faz mais uma aqui, dando toda a volta, que ela vai ficar maior. Aí, a partir daí, sim, você faz essa carreira aqui, que é a primeira do corpo da blusa, ok? Então, a partir de agora, a gente começa a formar aqui o corpo da blusa, o tamanho, o comprimento. E eu vou fazer de forma circular, ou seja, vou dar toda a volta pelo corpo da blusa aí, fazendo ponto sobre ponto. Então, eu faço aqui 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, e assim eu vou dar toda a volta. Aqui desse lado a mesma coisa, né? Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, e assim eu dou a volta. Faço todo aqui o contorno da blusa. Ponto sobre ponto, nós vamos nos encontrar aqui novamente. Cheguei aqui no final da carreira, ponto sobre ponto. Venho aqui na terceira correntinha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo, encerrando esta carreira. Então, eu encerro aqui. Fiz, olha, ponto sobre ponto, por toda a volta, olha. Cheguei aqui, fiz também ponto sobre ponto, uso o ponto aqui do meio, uso o ponto aqui do meio, e sigo aqui fazendo o ponto sobre ponto até o final. Até que eu chego aqui e encerro a minha carreira. Próxima carreira, a mesma coisa, porque agora a gente vai começar a aumentar aí o corpo da blusa. Então, sempre 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, ponto sobre ponto. E dou seguimento aí nos meus pontos sobre ponto, de forma circular, vou dar toda a volta. Então, desta forma, a gente vai aumentando o tamanho, né? O tamanho da blusa aqui, conforme
mais carreiras nós vamos fazendo, maior, mais comprida ela vai ficando. Carreira a carreira, ela vai aumentando aqui o tamanho dela. Eu vou fazer, para o tamanho M, o tamanho que fica bom para mim, 24 carreiras, ponto sobre ponto, aumentando aqui o tamanho dela. Então, eu já fiz uma, duas, agora eu já tô indo para a terceira. Eu vou fazer 24 carreiras. Vamos lá. Fiz as carreiras circulares, então, eu conto a partir desta carreira, que é logo abaixo da que tem o leque, que forma o corpo, né? Então, eu faço a contagem a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 24 carreiras. Mas, você pode fazer aí a quantidade de carreiras que quiser, de forma circular, que é o tamanho da blusa, né? Aqui eu tenho o começo da blusa, que é a manga e o decote, e depois o corpo da blusa. Nada impede que você faça mais carreiras. Então, agora aqui, para finalizar, eu vou fazer também, de forma circular, 6 carreiras de ponto baixo. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, no último ponto, e agora eu vou fazer 6 carreiras de ponto baixo. Uma correntinha, aqui mesmo, no mesmo lugar, no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou entrando aqui, de ponto em ponto, venho aqui no próximo, né? Ponto sobre ponto, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. E eu vou fazendo de forma circular 6 carreiras de ponto baixo para o acabamento ou barrado. Vamos lá. Cheguei aqui no final, fiz então 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto baixo, um momento bom também para você experimentar, já que a gente chegou no fim, para ver se você quer fazer mais ou menos carreiras. Agora, eu vou fazer a carreira de finalização. Vou entrar aqui no primeiro ponto baixo e faço ponto baixíssimo. Então, agora eu vou entrar de ponto em ponto e vou fazer um ponto baixíssimo em cada ponto, dando a finalização aqui do processo. Assim também o ponto baixíssimo ele segura para não ficar esgarçando aqui, né? A ponta, não ficar mole, ficar mais firme. Vamos lá. Cheguei aqui no final, vim até o fim fazendo o ponto baixíssimo para o acabamento. Agora, nós vamos fazer o acabamento perfeito. Vou cortar aqui, vou puxar o meu fio. Vou pegar a minha agulha de tapeçaria, que é uma agulha grossa de costura. Tem em qualquer armarinho, passo o meu fio aqui. Então, eu venho aqui em cima do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, passo aqui minha agulha e entro aqui novamente no ponto, no último ponto, olha. Então, aqui, olha, fica direitinho. Não aparece aonde foi o término do nosso ponto. Agora, eu viro aqui no avesso, olha. Venho aqui no avesso. E aqui eu vou arrematar o meu fio. Então, desta forma, não aparece aonde eu comecei e aonde eu terminei. Não fica aquele caroço aparecendo.
Vamos lá. Barrado pronto. Então, eu tenho os pontos altos, ponto baixo e a última carreira em ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar aqui as minhas mangas. Vamos lá. Venho aqui na manga, tenho a manga aqui, no encontro aqui embaixo da cava da manga. Aqui eu vou identificar onde eu tenho o ponto alto. Então, do lado do ponto alto, eu tenho esse espaçamento. Tenho o ponto alto aqui, tenho esse espaço. Entro nesse espaço, faço um ponto baixo, uma correntinha, que equivale a meio ponto alto. Do lado, eu tenho esse ponto alto aqui deitado. Entro nesse espaço, faço metade de um ponto alto, uma laçada só, deixo a outra laçada na agulha. Agora, eu tô bem aqui no meio. Então, aqui no meio, eu entro aqui entre os pontos, olha. Pode ser nesse, tanto faz. Entro no meio dos pontos, meio ponto alto. Do outro lado, a mesma coisa. Neste ponto deitado, entro aqui, meio ponto alto. Venho neste espaçamento aqui antes do ponto alto, entro aqui, metade de um ponto alto. Então, eu fico com 5 laçadas na agulha. Agora, eu fecho todos juntos. Passo por todos os pontos. Faço essa diminuição com 5 pontos. Agora, eu vou dar toda a volta, fazendo ponto sobre ponto. Vou entrar em cada ponto alto e em cada um deles eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou dar toda a volta aqui, até aqui o último ponto. Vamos lá. Fiz aqui até o último ponto, ponto sobre ponto. Agora, eu venho aqui no encontro de todos os pontos, ó. Entro aqui no encontro de todos os pontos, faço aqui um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Agora, 1, 2, 3 correntinhas em cima desse encontro, e eu vou começar a fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou entrar em cada ponto e vou fazer um ponto alto até aqui o último ponto. Cheguei no final da carreira, fiz o último ponto alto, e agora eu vou começar a carreira de diminuição. Então, eu não faço um ponto aqui, em cima do primeiro ponto, que são as correntinhas, eu vou direto para o próximo ponto e eu fecho a minha carreira aqui. Então, agora eu vou iniciar a minha carreira de diminuição. 3 correntinhas, e aí eu começo a partir do próximo ponto fazer ponto sobre ponto. Então, esta será a minha primeira carreira de diminuição. Vamos então assim até o final. Eu não faço o primeiro ponto aqui, que são as correntinhas, já vou direto para o próximo, e assim automaticamente esta carreira terá um ponto a menos. Cheguei aqui no final, fiz até o último ponto, e esta será mais uma carreira de diminuição. Então, eu não faço este ponto, vou para o próximo, e assim, automaticamente, a minha próxima carreira terá um ponto a menos. Então, aqui eu tenho a carreira de diminuição de 5 pontos, que é a primeira carreira. A segunda é ponto sobre ponto, a próxima com diminuição, e esta daqui que nós iniciamos, também com diminuição, porque eu não faço o primeiro ponto, vou direto para o segundo. Então, nós vamos fazer agora este processo repetitivo de diminuição,
pulando as 3 correntinhas por 13 carreiras. Então, eu já tenho essas duas não, né? Não é contado, diminuição de 5 pontos, ponto sobre ponto, carreira de diminuição, e assim eu vou fazer 13 carreiras de diminuição. Já tenho a primeira, estou fazendo a segunda, e farei um total de 13 carreiras de diminuição. Vamos lá. Depois das 2 primeiras carreiras, eu faço aqui as 13 carreiras com diminuição. Esta daqui é a 13ª carreira, e eu vou agora fazer carreiras ponto sobre ponto. Então, eu entro aqui no ponto correntinha, que equivale a um ponto alto, fecho aqui na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo, em cima das correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, e agora eu começo a carreira ponto sobre ponto, ou seja, a quantidade de pontos que eu tenho aqui, eu vou continuar, não vai ter mais a diminuição. A partir de agora, eu uso o ponto das 3 correntinhas. Vamos assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, venho aqui na 3ª correntinha, entro aqui, fecho com um ponto baixíssimo. Então, eu vou marcar aqui com o marcador que esta daqui foi a minha primeira carreira ponto sobre ponto, para facilitar aí a minha contagem. E a partir de agora, eu utilizo o ponto das 3 correntinhas. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e eu faço aqui ponto sobre ponto, mantendo a quantidade de pontos. Agora, a quantidade de pontos não vai diminuir mais. Vou fazer a partir de agora carreiras ponto sobre ponto. Então, eu já tenho 1, 2, eu vou fazer 18 carreiras ponto sobre ponto. Vamos lá. Fiz 18 carreiras ponto sobre ponto. Agora, cheguei aqui na 18ª carreira, ponto baixíssimo na 3ª correntinha, uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. E agora eu vou entrar aqui de ponto em ponto e eu vou fazer pontos baixos, da mesma forma que eu fiz ali no barrado do corpo da blusa. Então, eu vou fazer aqui 7 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto. 7 carreiras para finalizar aqui com o barrado. Você pode fazer mais carreiras de ponto alto ou menos carreiras, mais carreiras de ponto baixo ou menos carreiras aí, atendendo ao tamanho do seu braço ou do braço da cliente. Vamos lá. Fiz as 7 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto. Se você quiser, você pode fazer mais carreiras aí, dependendo do tamanho do braço. Agora, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no barrado do corpo da blusa. Entro em cada ponto aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, ponto a ponto, até o final. Cheguei aqui no final da carreira, então eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ali no barrado do corpo, né? Que é o acabamento perfeito. Pego a minha agulha de tapeçaria, passo aqui o meu fio, entro aqui no primeiro ponto baixíssimo e volto aqui dentro do último ponto baixíssimo. Então, aqui eu fico com o acabamento perfeito, não fica nozinho nada, vou arrematar pelo avesso. Agora, eu vou fazer a outra manga exatamente igual. Agora, nós vamos fazer a finalização, o arremate
o barrado do decote. Então, eu venho aqui no meio da parte de trás, eu defino aqui qual será a minha parte de trás. Eu venho aqui no meio da parte de trás e faço ponto baixo. Então, eu vou entrando aqui de laçada em laçada, e em cada uma delas, eu vou fazer um ponto baixo. Nós nos encontraremos aqui no canto. Vamos, então, fazendo ponto baixo de laçada a laçada. Vim fazendo ponto baixo de ponto a ponto, cheguei aqui no canto. No canto, eu vou fazer uma diminuição. Então, venho aqui no ponto antes do canto, entro aqui uma laçada. Venho no canto, uma laçada. Venho no próximo ponto, outra laçada. Então, eu pego esses 3 pontos aqui do canto, faço as laçadas e fecho em um ponto só. Agora, eu continuo ponto sobre ponto. Então, nos 4 cantos, eu vou fazer essa diminuição. Quando eu chegar aqui neste canto, eu faço também no outro canto e no outro canto. Então, nos 4 cantos, eu faço esta diminuição de 3 pontos baixos aqui, formando um ponto só. Fiz, então, a diminuição em todos os cantos. Agora, cheguei no final da carreira, entro aqui no primeiro ponto baixo, entro aqui, faço um ponto baixíssimo, finalizando assim a minha carreira. Agora, uma correntinha para dar a altura do ponto baixo, aqui mesmo eu já começo com o primeiro ponto baixo, e eu vou seguir fazendo agora 3 carreiras, ponto sobre ponto, pontos baixos. Então, eu vou dar toda a volta fazendo ponto baixo por 1, 2, 3 vezes. Vamos lá. Fiz as 4 carreiras de ponto baixo, corto o meu fio aqui no último ponto e puxo, porque aqui eu vou fazer também o arremate perfeito. Invisível, né? Então, eu venho aqui no primeiro ponto baixo, por cima, passo aqui e entro aqui no ponto, no último ponto. Então, aqui eu fico com um acabamento perfeito também, o acabamento invisível, sem nó. E arremato aqui por trás. E assim, nós finalizamos a nossa peça. Aqui a parte de trás, ó, bem arrematadinha. Parte da frente, bem direitinho aqui. O decote e as mangas. Espero que vocês tenham gostado e até mais.